Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à correção das nossas atividades. Dessa vez, faremos a correção do capítulo 3, que fala sobre as figuras planas, a área de figuras planas. Então, vamos começar analisando a planta dessa casa, que é onde a gente consegue ver a divisão dos cômodos. Então, nós temos sala, cozinha, lavanderia, quarto 1, escritório, banheiro e quarto 2. Então, vamos observando essa imagem dessa casa e vamos responder, certo? Qual dos cômodos da casa de Pedro, que é essa casa, tem um maior espaço? Nós vemos que o maior espaço é o da sala. Em seguida, qual o banheiro ou o quarto 1 possui um menor espaço? Então, o banheiro ou o quarto 1, qual é menor? O menor é o banheiro. Ok? Então, concluímos essa primeira etapa. Agora, as atividades que você realizou envolvem comparação. Então, pode dizer, Cauê, meu quarto é maior que o quarto dos meus pais. E Pedro pode dizer, o pátio da escola é menor que a quadra. Mas essa comparação precisa deixar mais claro se está falando de área ou de comprimento. Então, eles poderiam falar, meu quarto tem maior área que o quarto dos meus pais. O pátio da escola tem menor área do que a quadra. Então, baseando nisso, essas quatro respostas, essas quatro perguntas, terão respostas de acordo com a realidade de vocês. Então, qual é o cômodo de sua casa que possui maior área? Então, você vai dizer qual é o cômodo que tem maior área e qual é o cômodo que tem menor área na sua casa. B. Qual parte da escola possui menor área? Então, vamos relembrar um pouquinho a escola e ver qual é o espaço da escola que é menor, que tem a menor área. Seu quarto tem maior área que o quarto dos seus pais? Vai dizer se sim ou não. D. A sala de aula de sua escola tem menor área que a quadra? Você vai dizer sim ou não. E aí a gente vai avançar para a comparação de outras atividades, certo? Então, vamos aqui. Vamos explorar. O pai de Cauê está colocando revestimento. Ele está colocando cerâmica, mas faltam algumas peças para que ele consiga colocar no espaço todo. Porque ele começou pelos cantos das paredes, porém aqui no meio faltou. Então, quantas peças ele vai ter que comprar para terminar o piso do quintal? Então, vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele vai precisar de 12 peças, certo? Quantas peças o piso do quintal terá no total? Então, quando ele colocar essas 12 aqui, ele vai ter usado quantas peças aqui? Então, vamos precisar organizar aqui também o espaço das outras cerâmicas para a gente ver, dos outros revestimentos, para a gente perceber, visualizar melhor, para ver quantas que ele vai ter usado no total, certo? Então, vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, ó. 16 as que ele já colocou. E a gente viu que faltava quantas? 12. Então, quando ele terminar, nós vamos, ó, juntar 2 mais 6, 8, 1 mais 1, 2. Então, ele vai ter usado, ó, 28 peças de revestimento para o quintal, né? Para o piso do quintal. Então, as 28 peças representam a área do total. Então, a área do quintal é toda essa parte que ele usou, ó, o espaço do quintal, certo? E aí, ele vai usar 28 peças para cobrir todo o espaço do quintal. Então, a unidade de medida utilizada nas atividades anteriores foi a peça. Aqui a gente utilizou as peças, cada peça. Então, a gente viu que para medir, para revestir aqui o quintal, ele precisou de 28 peças, certo? Nas próximas unidades, a gente vai utilizar outras unidades de medida, ok? Vamos lá. Você sabe o que é uma malha quadriculada? A malha quadriculada é essa figura onde nós temos vários quadradinhos e nela nós formulamos, né, figuras, né?
Então, a malha quadriculada ela é formada por vários quadrados que têm as mesmas medidas, ou seja, a unidade básica que a gente vai utilizar é a medida, é esse quadradinho aqui, ó. Então, cada um desse quadradinho é a unidade de medida da área. Então, vamos ver aqui, ó. Cauê fez essa figura, ó, demarcou aqui, ó, de azul, então ele formou essa área aqui, ó. Letícia formou essa, Mariana formou essa e Pedro formou essa. Vamos ver. A partir das figuras criadas acima, responda as seguintes perguntas. Qual das figuras tem a maior área? Então, eu primeiro preciso saber a área de cada uma delas. Então, de Cauê nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, de Cauê nós temos 10. De Pedro nós temos 1, 2, 3, 4. De Mariana nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E de Letícia nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então, qual das figuras tem a maior área? A maior é a figura de Cauê. Então, a figura de Cauê é a que tem a maior área. Qual das figuras tem a menor área? A menor área é a que tem, ó, menos quadrinhos. Então, a figura de Pedro. Figura de Pedro. Em seguida, qual é a área da figura que Cauê desenhou? A que Cauê desenhou, a área foi, ó, nós já contamos, 10. Quais figuras possuem áreas iguais? Quais são as figuras que têm a mesma quantidade de quadrinhos? Então, é a figura de Letícia e a de Mariana. Então, as duas figuras, a de Letícia e a de Mariana, têm 6 quadrinhos, ok? Então, essa mais uma atividade resolvida. Agora, nós vamos analisar essa planta dessa casa, da casa nova de Letícia. Então, vamos ver aqui, ó, que temos áreas, ó, azul, vermelho, verde, quarto, área de serviço, banheiro, banheiro 2, quarto dos pais, cozinha, sala, entrada. Então, vamos analisar isso. Vamos ver o seguinte, ó. Considerando o quadrinho da malha como unidade de medida, responda. Qual parte da casa tem a área maior? Só em a gente olhar, a gente vê que a cozinha e a sala são bem grandes. Mas qual das duas é a maior? Vamos ver, ó. Sala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Cozinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, vamos lá. Sala e cozinha são os maiores. Mas qual é a que tem a maior área? É a sala, certo? É a sala. Qual é a área do quarto de Letícia? Vamos ver o quarto de Letícia aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a área dela são 8 quadrinhos. Ok? Qual é a área da cozinha? A área da cozinha nós já contamos que são 20 quadrinhos. 20 quadrinhos. Quais cômodos possuem a mesma área? Vamos observar bem. Então, ó, quarto de Letícia nós contamos 8. Banheiro 1, 2, 3, 4. Área de serviço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banheiro 2, 1, 2, 3, 4. Quarto dos pais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos os banheiros 1 e 2. E também temos o quarto de Letícia. E a área de serviço.
que tem os mesmos. O banheiro 1 e o 2 têm a mesma área. E o quarto de Letícia e a área de serviço também têm a mesma área, que são 8 quadrinhos. Ok? Vamos lá. Agora, nós temos aqui, ó, em coloridas as malhas, ó. Não ocupa, algumas delas, ó, por exemplo, essa não ocupa todo o quadradinho. Então, ela ocupa apenas a metade. E quando eu junto duas metades, eu formo a figura inteira. Então, agora vamos responder. Qual a medida de área da figura amarela? Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu junto essa metade com essa metade, eu tenho mais 1. Então, eu tenho 11. Quando eu junto as duas figuras, eu tenho, que são a metade, eu tenho 11 quadrinhos. E na cor lilás aqui, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando eu junto essas duas, eu tenho mais 1, então 11. Quando eu junto essas duas, eu também tenho mais 1, então eu tenho no total 12 quadrinhos. Então, a gente viu aqui algumas observações. Então, quando eu tenho uma figura, um quadrinho que só tem a metade, eu tenho que juntar 2 quadrinhos para formular a figura inteira, ok? Então, agora a gente vai colocar em prática outros conhecimentos, certo? Vamos lá. Aqui, Marina está construindo algumas figuras e vendo se elas têm a mesma área. Vamos ver, ó. Temos aqui um paralelogramo, aqui um quadrado e aqui um retângulo. Então, sobre as áreas dessas figuras, é correto afirmar que, vamos ver, o paralelogramo azul tem área maior que o quadrado vermelho, então vamos ver, ó, o quadrado tem 1, 2, 3, 4. O verde, o retângulo, nós temos 1, 2, 3, 4. O paralelogramo, nós temos, ó, 1, 2. Quando eu junto esses dois, 3. Quando eu junto esses dois, 4. Então, o paralelogramo azul tem área maior que o quadrado vermelho? Não, não tem, porque ó, os dois têm 4, então são iguais. O quadrado vermelho é a figura com maior área? É a figura com maior área? Não, porque todos têm a mesma quantidade. O retângulo verde apresenta a maior área? Também não, então estão erradas essa e essa. Então, o que a gente observou foi que todas as figuras possuem a mesma área, certo? Vamos para a próxima. Agora ela desenhou outras 3 figuras, então vamos calcular logo a área. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque a gente junta ó, as duas metades para formar a figura inteira. Agora, vamos lá para a questão. Então, ó, vamos observar. Sobre as áreas das figuras que a professora desenhou na malha quadriculada, é correto afirmar que o triângulo é a figura com a área menor, pois tem 3 lados. O triângulo é o menor? Não. O quadrado tem a mesma área do retângulo, pois tem formatos parecidos. O quadrado 4 e o retângulo 8 têm a mesma área? Não, o quadrado é maior. A área do triângulo é igual à área do retângulo. Ó, o triângulo nós vimos que é 8, o quadrado, o retângulo também são 8. Então, está correta. A área do triângulo é igual a 6 quadrinhos. O triângulo tem 6? Não, o triângulo tem 8, porque a gente precisou juntar as metades para formar outros quadrinhos, certo? Então, vamos lá para a próxima atividade. Então, nós vemos aqui agora. É possível que um retângulo e um quadrado tenham a mesma área? Desenhe na malha um quadrado e um retângulo que tenham a mesma área, caso seja possível essa construção. Então, vocês vão desenhar aqui um quadrado e um retângulo e que os dois precisam ter a mesma quantidade de quadrinhos. Será que vocês conseguem? Façam aí.
É da forma que vocês conseguirem. O que importa é que eles tenham a mesma quantidade de quadrados, certo? Então, a gente pode colocar, por exemplo, diversas imaginações. Então, pensem, tá certo? Podem imaginar, ver a forma, pensar direitinho, analisar, para ver como que vocês vão conseguir fazer. 4. Veja as representações de 3 desenhos, certo? Então, vamos ver aqui, ó, 3 desenhos que Letícia fez. Vamos ver a área primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos para esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 também. E vamos para a atividade. Sobre a área dos desenhos construídos por Letícia, é correto afirmar que a área azul é igual à área vermelha, a azul e a vermelha são iguais? Não, é errado. A área azul é maior que a da verde? Azul é maior que a da verde? Não, porque azul são 12 e verde são 16. O verde é maior. A área da figura verde é a menor de todas? O verde é a menor? Não, a menor é o azul. Então, errada. A área da figura verde é igual à da figura vermelha? A verde temos 16, a vermelha também temos 16. Então, ela é a certa, certo? Vamos lá. Pedro, agora, lançou um desafio para Cauê. Ele precisa descobrir o que vai acontecer com a área do quadrado após dobrar a medida de lado. Então, vamos ver, ó. Qual deve ser a resposta de Cauê para responder o desafio de Pedro? Ele vai dobrar. Então, se ele vai dobrar, a área nós temos quanto, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 quadrinhos. Ó, se vai dobrar, nós vamos multiplicar por 2. Vai ficar 9 vezes 2, 18 quadrinhos. Então, ele vai aumentar, não é isso? A área que é 12 vai passar para 24. A área que é de 12 quadrinhos vai passar a ter 24 quadrinhos. A área que é de 9 quadrinhos vai passar a ter 18 quadrinhos. A área que é de 9 quadrinhos vai passar a ter 36. A área que é de 3 vai ter 6. Então, vamos ver, ele fez com 9. Se ele disse que precisa dobrar, que precisa saber quanto vai ficar após dobrar, o dobro é multiplicar por 2. Então, nós sabemos que se tem 9 multiplicado por 2 vai dar igual a 18. Então, a área que é de 9 quadrinhos vai passar a ter 18 quadrinhos, certo? E aí, para finalizar nossa correção, mais um saindo da rotina, onde nós temos uma malha quadriculada e vocês vão desenhar uma figura que tem área de 10 quadrinhos. Vão desenhar um quadrado e um retângulo com 16 quadrinhos de área. Vão desenhar duas figuras diferentes que tenham a mesma área e vão desenhar um quadrado e um retângulo com áreas diferentes. Então, esses desenhos são desenhos da vontade de vocês, porém, precisam seguir essas regras, certo, pessoal? Então, essa foi a nossa atividade e até a próxima aula.